Gente, na semana passada iniciamos a nossa mensagem fazendo uma pergunta simples: como o passado está presente em nossas vidas? Como o passado está presente em nossas histórias? E vimos que está, o passado está. Mas como o passado está presente? E hoje eu gostaria de fazer uma outra pergunta simples também. A outra pergunta é: o que Deus faz com a nossa história? O que Deus faz com as histórias do nosso passado? E eu quero ler três versículos, três passagens bíblicas para nos guiar nessa resposta. E a primeira passagem que eu quero ler, o primeiro versículo que eu quero ler, está em Romanos, capítulo 8, do versículo 28 ao versículo 29, que diz assim: Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tem muita gente que lê essa passagem bíblica e para no versículo 28 e pensa que todas as coisas que cooperam para o nosso bem está relacionado à prosperidade, a conforto, a vitórias que precisamos ter na vida, essas coisas. Mas o apóstolo Paulo vai explicar no versículo 29 que não são essas coisas. Ele fala que somos chamados, criados para sermos a imagem de Jesus Cristo. O propósito de Deus é que nós sejamos parecidos com Jesus Cristo. Por isso, a próxima vez que você ouvir esse versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, saiba que todas as coisas cooperam para que você seja a imagem de Jesus Cristo. Ok? Segundo versículo, Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Davi não está aqui dizendo que Deus fez um roteiro fechado da nossa vida, que escreveu em seu livro todas as coisas que a gente iria viver, inclusive as coisas ruins. A Bíblia Sagrada nos ensina que Deus não planejou o mal da humanidade, a violência, os pecados que a gente tanto enfrenta no nosso dia a dia. A linguagem do Salmo é uma linguagem poética, a gente sabe disso. E o que Davi está afirmando aqui é algo muito mais consolador. Antes mesmo de nascermos, já éramos conhecidos, vistos e amados por Deus. É isso que Davi está querendo dizer. Que nada na nossa história passa desapercebido diante de Deus. Nada. Que nada no nosso passado pegou Deus de surpresa. Existe parte do nosso passado que Deus não desenhou, que Deus não desejou, que Deus não escreveu. Mas não existe nenhuma parte do nosso passado que Deus não possa entrar e transformar. Terceiro versículo que eu gostaria de ler junto com vocês hoje de manhã está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações, com a consolação que recebemos de Deus. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, consolar, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, desculpem, se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para que vocês tenham o consolo que os ajude a suportar com paciência os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que Deus transforma nossas experiências, todas elas, inclusive as difíceis, para que se torne testemunho do cuidado, das bênçãos,
sobre a vida, sobre a nossa vida e sobre a vida também das outras pessoas. Por isso eu volto para a primeira pergunta, para a pergunta de hoje de manhã. O que Deus está fazendo com a nossa história? Porque uma coisa é a gente olhar para o passado e outra coisa é a gente olhar para o passado e perceber Deus nas histórias do nosso passado. Talvez esse seja um dos nossos maiores desafios. Os maiores desafios da vida cristã, minha e sua, talvez seja da gente olhar para a nossa história e perceber a presença de Deus, o agir de Deus, o cuidado de Deus durante os momentos que nós vivemos, dias difíceis, dias atribulados, em todos os momentos da nossa vida. É interpretar a nossa história e perceber que Deus nunca nos abandonou, que Deus sempre esteve lá. Eu quero mostrar para vocês duas imagens. Eu vou mostrar uma, depois eu vou mostrar a outra imagem. A primeira imagem é essa aí que está no telão. E eu quero que vocês interpretem essa imagem junto comigo e digam aí o que é que você vê nessa imagem. Quando vê essa imagem aí, claramente, eu vejo uma imagem imperfeita. Você vê uma imagem perfeita? Eu vejo uma imagem perfeita. Fios sem sentidos, uns nós aí que não quer dizer nada, linhas desconectadas. Me parece também que não é uma imagem muito bonita, um pouco desorganizada, não faz muito sentido. Mas agora vamos virar o lado dessa imagem, a mesma imagem virada do outro lado, e vamos interpretar? Os mesmos fios, os mesmos nós, os mesmos pontos, mas agora a gente encontra sentido. A gente enxerga beleza, enxerga propósito. E a pergunta é o que mudou? O que mudou? Os fios mudaram? Não. Os nós aí que tem no verso do tapete mudou? Também não. As cores mudaram? Também não. Mudou a perspectiva. E talvez muitos de nós estejamos vivendo exatamente assim, olhando para a nossa história apenas pelo lado avesso, pelo outro lado do tapete. Olhando para a nossa história e apenas reconhecendo acontecimentos e situações isoladas. Uma perda isolada, alegrias isoladas, conquistas isoladas, decisões que nós tomamos ruins ou boas, mas a gente enxerga de forma isolada, cada momento de forma isolada, mas Deus vê e conhece a obra por inteiro, completa. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje de manhã. Deus conhece a obra completa. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar é que Deus está presente em nossa história imperfeita. Deus está presente em nossa história imperfeita. Quando pensamos em família, a gente tende a ir para dois extremos. Ou a gente idealiza uma família, sabe? Ou a gente se decepciona com ela. Ou a gente idealiza a família, e assim, nessa idealização, pode até ter alguns conflitos, alguns problemas, mas na nossa idealização é fácil de resolver. São coisas que a gente vai resolver de forma prática e tocar o barco, mas a vida não é assim. E a vida, às vezes, nos apresenta momentos e situações que não traz muitas respostas e que são difíceis da gente enfrentar. Mas a gente olha para essas situações e porque a gente não idealizou dessa forma, a gente se decepciona. A Bíblia nos dá uma resposta completamente diferente. A Bíblia nos apresenta famílias reais. Famílias cheias de amor, famílias que acertam, famílias consagradas, mas famílias também cheias de conflitos, famílias que erram, famílias que deixam feridas na vida do outro. Por exemplo, que dizer da família do pai da fé, Abraão e Sara? Eu gosto de citar essa família porque ela mostra que mesmo uma família de fé, Abraão como tido pai da fé, mesmo uma família de fé, experimentam decisões erradas, crises, dúvidas, impaciência, conflitos, ciúmes. Todos nós conhecemos a história de Abraão e Sara. O tempo que eles passaram esperando a promessa acontecer, a ansiedade que isso gerou no coração, as decisões apressadas que eles fizeram e colheram as consequências depois de tudo isso.
Todos nós conhecemos essa história. Uma outra família que poderia falar é a família de Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, o profeta chegou na casa dele para ungir o próximo rei de Israel e olhou para o pai dele e disse, sim, mas está faltando alguém aqui, que você está me apresentando todos os filhos, mas Deus está me dizendo que nenhum deles. E o pai de Davi disse, não, tem um, mas ele está ali no campo, tá pastoreando as ovelhas. É alguém que foi deixado um pouco de lado. É alguém que experimentou favoritismo na sua família, vinganças. Uma história de ruptura entre Davi e seu filho Absalão, que terminou numa dor profunda. Numa dor profunda. E aqui eu quero destacar a família de José. E é através da família de José que a gente vai entrar mais na mensagem. E essa história da família de José está no capítulo 37 do livro de Gênesis até o 50. E é uma boa leitura aí para você fazer durante a semana em casa, ler essa história. E quem gosta de ler histórias vai se encantar demais com essa história da família de José, a história de José, do capítulo 37 ao capítulo 50 de Gênesis. José nasce numa família complicada. Também existia favoritismo, ciúmes, competição entre os irmãos, existia disputa, inveja, mentiras, tramas. Fazendo aqui um paralelo sobre a nossa vida, a nossa realidade, a família de José era tão complicada quanto muitas famílias que estão aqui. Sabe por quê? Porque toda família tem um tom de beleza, mas também tem um tom de limitações, defeitos, erros, desencontros, comparações, problemas para serem enfrentados. E aqui existe uma grande verdade, uma verdade libertadora, é que Deus não trabalha apenas em famílias perfeitinhas. Ah, se fosse assim, Deus não tinha nem campo para trabalhar. Porque qual é a família que é perfeita? Não é. A minha não é perfeita, a sua provavelmente não é perfeita. Mas temos famílias reais. Não é a família que a gente idealizou, talvez, mas é a família real. Talvez alguns de nós estejam enfrentando crises dentro de casa. Crises com o cônjuge, crises no casamento, por falta de comunicação, por falta de intimidade, por falta de fidelidade, fidelidade a seus próprios princípios, fidelidade ao cônjuge, fidelidade a Deus, ao que você prometeu diante dos pais, diante dos convidados, diante de Deus, de honrar e respeitar até o último dia da sua vida. Falta de parceria nas atividades do dia a dia, do cotidiano, onde sobrecarrega mais um do que o outro. Faltas, tantas faltas. Mas independente das histórias, existe uma notícia, que é a notícia do Evangelho. Deus não está apenas observando a construção da nossa história, ou usando a linguagem do tapete, o tear do tapete, apenas de um lado da história. Ele é o tapeceiro e tem o pleno conhecimento dos pontos e das cores que estão sendo costurados na minha vida e na sua vida. E quer usar esses pontos e essas cores e esses nós, e isso que a gente não entende, para produzir em nós o bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Deus quer usar esses pontos e essas cores para que seu filho, para a imagem do seu filho Jesus, seja vista em nossas vidas. Quando olhamos para o tear da história de José, descobrimos algo maravilhoso. A presença de Deus nem sempre é percebida nos momentos que estamos vivendo a nossa vida. Olhe para a família de José. Imagine você aí no lugar de José. História do poço, traição, mentira, depois você é vendido como escravo, o pessoal trama a sua morte, seus irmãos. Assim, vamos ser sinceros, quem de nós passaria por isso e perceberia a presença de Deus no meio dessa história toda? Às vezes acontece.
Às vezes a gente olha para a nossa história e mesmo sendo tão claro que Deus está presente, a gente não consegue enxergar. Eu já dei o meu testemunho aqui algumas vezes e alguns irmãos conhecem. No meu casamento, há 20 anos atrás, mais ou menos, tivemos uma crise profunda, eu e Valesca, passamos um ano sem se falar, morando debaixo da mesma casa, dormindo debaixo do mesmo teto, na mesma cama. A gente dormia na mesma cama por causa dos meninos. Mas a gente não se falava, a gente estava brigado. Mas a gente nunca pensou em se separar, em desistir, porque a gente tinha certeza que, por mais que o nosso coração estivesse machucado e fragilizado, que o Senhor estava conosco, que Ele estava costurando, e a gente estava vendo só o lado de trás da nossa história, o verso do tapete. Mas a gente tinha certeza que quando Deus revelasse o que estaria do outro lado, na frente, seria algo lindo e maravilhoso. E hoje eu posso dizer para vocês que o amor que eu tenho por Valesca e o amor que ela tem por mim também é muito maior, muito mais forte, muito mais parceiro do que aquele dia que a gente disse sim um para o outro perante nossos pais e perante Deus. É muito maior. Muitas vezes, meus irmãos, só reconhecemos o olhar de Deus quando passa a história. Hoje eu olho para trás, para aquele momento ruim da minha vida, e vejo o dia que, mesmo sabendo que Deus estava costurando a nossa história, eu cheguei em casa e desisti. Isso é melhor, e vi com a conversa que eu vim. É melhor a gente ser amigo, porque a gente tem 2 filhos para criar, do que a gente se separar inimigos e a gente nem se falar mais. Aí eu peguei a mala do maleiro, botei em cima da cama, comecei a botar a minha roupa em cima, dentro da mala, e ela, tomada pelo Espírito Santo, me abraçou e disse: você é o presente que Deus me deu, e eu sou o presente que Deus te deu. Não vamos desistir do presente de Deus em nossa vida. Ali a gente se ajoelhou no chão, tomados pelo Espírito Santo, e Deus transformou a nossa história. E hoje eu consigo olhar para trás e perceber, sabe, que naqueles momentos mais difíceis, Deus estava costurando algo na minha vida, me fazendo um homem mais maduro, me fazendo um homem compreender que as lutas e as dificuldades do matrimônio precisam ser colocadas diante da mesa e conversadas em amor. Deus estava me fazendo ser um homem que hoje consegue testemunhar para a vida de outros casais, dizer: eu já passei por isso, tenha calma, dobre o joelho, consagre a Deus, mude isso, mude aquilo, entregue a Deus. Deus vai costurando e vai, eu não sei se a expressão é essa, teando, não, não é teando, né? Mas vai tecendo, maravilha, tecendo, está sendo gravado, isso vai ficar gravado, teando, né? Feio, né? Tecendo a nossa vida. Por mais que a gente não consiga entender, Ele está presente. E um dia a gente vai virar a nossa história do outro lado e vai perceber a beleza que Deus fez. Segundo ponto, nossa história é maior do que os nossos piores passados. Nossa história é muito maior do que os nossos piores passados. Quando olhamos para a história de José, não só percebemos que Deus estava presente o tempo todo, agora, né? A gente lendo a história de José, a gente consegue perceber isso, como José não permitiu que o seu passado difícil definisse toda a sua história. Uma das grandes tentações que nós, seres humanos, temos é de definir a nossa vida por um momento da nossa história. Geralmente por um momento difícil que a gente passa. É muito comum a gente encontrar pessoas, né, que dizem que a sua identidade ou a sua história está definida naquele momento difícil que ele passou. Então, eu sou o filho abandonado, eu sou a mulher traída, eu sou o homem fracassado, sabe? Eu sou aquele que foi rejeitado, eu sou aquele que desistiu, que não conseguiu. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, percebemos que Deus nunca resumiu uma pessoa por um momento difícil da sua história. Hoje a gente chama isso de misericórdia, de graça, de bondade de Deus, do poder de Deus na nossa vida. José poderia muito bem passar o resto da vida dele dizendo: eu fui o rejeitado, meus irmãos
quiseram me matar. E ele foi rejeitado mesmo. Ele foi vendido. Ele foi injustiçado. Mas José não define a história dele por esses momentos difíceis que ele passou. José entendeu algo extraordinário. José diz que a história dele é muito maior do que o que fizeram com ele. É aquela máxima: não importa aquilo que aconteça com você, importa como você reage àquilo que está acontecendo com você. José entendeu isso há muitos, muitos anos atrás. E talvez algumas pessoas aqui ou em casa nos assistindo precisam ouvir isso hoje de manhã. Você é maior do que o seu passado. Ou você é maior do que o pior passado da sua vida. Você é maior do que as suas decisões erradas, do que o seu fracasso. Você é maior do que as dores que você já experimentou. Deus nos ensina a olhar para a nossa história com esperança. O tapeceiro nos ensina a olhar para a nossa história de vida com esperança. Nós temos o hábito de colocar um ponto final nas histórias onde Deus colocou apenas vírgulas. E às vezes olhamos para um acontecimento e pensamos assim: ah, acabou, acabou. Eu não vejo mais solução para isso aí. Quantas vezes a gente já olhou para alguém e disse: isso aí não tem solução não. Isso aí só morrendo e nascendo de novo. Né? A gente não diz isso. Quantas histórias a gente conhece de pessoas que foram redimidas pelo poder do Espírito Santo e transformaram a sua vida por completo. Por completo. Meu sogro, depois que ele conheceu a Jesus Cristo, ele gostava muito de cantar Eu Quero Ser um Vaso Novo. Ele mudou a vida dele por completo. Por completo. Muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos para a nossa história e vemos os pontos e as cores e não entendemos nada. E porque isso acontece na nossa vida, a nossa vida, sabe, pessoal, individual, eu posso dizer para vocês que isso também acontece na nossa família. Se isso acontece na nossa vida, da gente olhar e não perceber o que Deus está costurando, o que Deus está fazendo em nossa vida, muitas vezes também acontece na nossa família. E a gente não percebe o que Deus está fazendo. E quantas famílias decidem quem elas são ou definem quem elas são por um momento difícil, sabe, de conflito que elas passaram, de separação, de palavras duras. Quantas vezes um casal define a sua relação porque numa hora da briga um diz para o outro palavras duras, de decepção, de erro, de perda. É a partir daí que a família vai criando a sua identidade e vai contando que a definição dela foi por causa desses momentos difíceis. Mas Deus nos ensina que nenhuma família precisa ser definida apenas pelos seus piores momentos. E quando a gente entende isso, entende que a nossa história é muito maior do que as histórias que nós passamos, que a nossa história é muito maior do que um episódio específico do nosso passado. Aprendemos a interpretar a nossa história pela ótica de Deus. E esse é o terceiro ponto que eu gostaria de tocar hoje de manhã. Deus nos ensina a interpretar as nossas histórias. E aqui, meus irmãos, vamos chegando ao fim da história de José, lá perto já do capítulo 50. Os irmãos estão diante dele, estão temerosos, com medo. Pensam assim, agora chegou o dia da vingança, né? Agora José sabe quem nós somos e agora a gente vai sofrer. Mas José pronuncia uma das frases mais bonitas da história dele. Gênesis capítulo 50, versículo 20. José diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem. Vê que coisa linda. Diante de uma situação difícil, José chega e diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje.
José estava falando ali que ele era capaz de matar a fome ali daquele povo todo. Que vocês pensaram que estava fazendo mal foi para esse dia. Eu estar aqui para a bênção e para a edificação de um povo todo. Percebe? José não está dizendo que aquilo que aconteceu com ele, que os seus irmãos fizeram na vida dele, foi o bem. Ele não está dizendo isso. Foi o mal mesmo. Foi pecado, foi maldade, foi injustiça. Deixou feridas profundas. A Bíblia diz que José chorava, que o seu choro era ouvido pelo palácio todo. Ele não está fingindo que nada aconteceu. E também não está negando a sua dor. O que José está fazendo é reinterpretando a sua história à luz do olhar de Deus. Ele está dizendo: eu consigo olhar para o meu passado, eu consigo olhar para trás e perceber que Deus sempre esteve trabalhando na minha vida, inclusive naqueles momentos em que eu fui jogado no poço, que eu fui vendido como escravo, que eu fui julgado como aquele que queria pegar a esposa do, fara, do, fa- do, do Potifar. Obrigado. José é esse. Essa é a maior expressão de maturidade da nossa vida cristã, sabia? É a nossa maior expressão de maturidade da nossa caminhada espiritual. Não é viver sem perguntas, não é também entendendo tudo o que acontece em nossa vida, porque a gente não vai entender tudo o que acontece em nossa vida mesmo. É aprender a enxergar Deus mesmo quando não compreendemos tudo. Existem partes do nosso passado, meus irmãos, que a gente não entende. Existe parte aí do seu passado que você tem dúvida, que você não entende, que talvez hoje você esteja perguntando assim: rapaz, por que isso aconteceu comigo lá atrás? Por que essa demora? Por que isso foi acontecer justamente comigo? José parece nos ensinar uma outra pergunta. O que Deus está fazendo em minha história? Não é o porquê que isso aconteceu e nem é, quando é que isso vai mudar, é o que Deus está fazendo em minha história. Porque Deus possui, meu povo, uma extraordinária capacidade, sabe, de produzir vida em vales de morte. Às vezes a gente olha para a nossa história e percebe que é um vale de mortes. É um filho que não fala com o outro, é o casamento que está em crise, é a relação entre filho e pai que está complicado. E a gente olha e diz: a morte chegou aqui, não tem mais vida. Mas Deus é aquele que tem a capacidade extraordinária, sabe, de colocar vida num vale de mortes, de morte, de produzir maturidade em experiências difíceis, de produzir compaixão através do sofrimento, de produzir sabedoria através de uma caminhada no deserto, de produzir intimidade com Ele através de um caminho de dor. E o que dizer do livro de Jó? Ou quantas histórias no meio da gente a gente pode, não precisa nem ir lá para o livro de Jó, quantas histórias a gente enxerga isso também em nosso meio, na nossa própria vida, que foi nos momentos mais difíceis que a gente mais se aproximou de Deus, mais teve intimidade, mais o buscou, mais entendeu da profundidade do seu amor. Por meio da sua história, meu irmão, minha irmã, Deus quer produzir em você a imagem do seu filho Jesus. Porque todas as coisas cooperam para isso. Na sua casa, no seu casamento, na criação com seus filhos, na relação com seus pais, com seus avós, que você se pareça com Jesus Cristo. Agora a pergunta é: quando nossos familiares olham para a gente, enxerga um homem arrogante ou enxerga a figura de Jesus Cristo? Enxerga uma mulher amargurada, arrogante, que olha só para si, ou enxerga uma mulher que espelha a imagem de Jesus Cristo? Deus pode usar a sua história para construir em você conversas sinceras dentro de casa, conciliações, atos de serviço, a compreensão mais profunda do significado real do amor. Deus quer usar a sua história para transformar a sua casa.
para transformar. Tinham conversado com um grupo de homens, e isso é um pouco engraçado, porque saiu a partir de um desafio. Cláudio, a gente queria fazer aí um grupo só de cuecas, só de cueca. A gente quer se reunir aí para tratar sobre o universo masculino, a espiritualidade masculina. E aí o nome ficou esse, o nome do grupo, os cuecas. E a gente trata essa coisa mesmo da masculinidade, sabe, diante do olhar de Cristo. E o que a gente vem tratando nesse grupo, Júnior, é como cada um de nós pode espelhar a imagem de Deus na relação conjugal, na relação com seus filhos, na relação, na sociedade de uma forma geral. Porque para isso que fomos chamados. A vontade de Deus é essa na nossa vida. Qual é a sua história, meu irmão? Qual é a sua história? É casamento que não está bem? É a falta de domínio próprio? É a falta de conhecimento da vontade de Deus, da intimidade, do temor a Deus? Com as pessoas que estão passando por momentos difíceis. E quando eu pergunto, você já orou por isso? A pessoa para alguns segundos e diz: não, Cláudio, ainda não. Nem tenho vontade de orar. Eu entendo que a angústia do espírito às vezes nos leva a esse lugar, mas a gente não pode ceder a isso. A gente precisa buscar a Deus em todo momento. Falta de parceria dentro de casa, falta de cumplicidade, de ser cúmplice nas tarefas do dia a dia. Deus quer produzir a imagem do seu Filho Jesus Cristo através da sua vida lá na sua casa, nas relações familiares. Deus não quer apagar a história que você tem na sua casa, nem o seu passado. Deus quer transformar essas histórias. E isso, meu povo, nos leva ao quarto ponto. O propósito de Deus para a família é formar pessoas parecidas com Jesus Cristo. E eu volto para Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem e daqueles que amam a Deus, para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus. Ou seja, Deus não está apenas trabalhando na sua vida para que você tenha dias felizes. Sim, isso é verdade, Deus está trabalhando também para isso. Mas Deus está trabalhando principalmente para que você possa refletir a imagem de Jesus Cristo na sua relação em casa. Para que o reino de Deus seja estabelecido na sua casa. Para que você ore e diga assim: Senhor, seja feita a tua vontade, assim como é feita nos céus, seja feita também lá em casa, no meu quarto, na minha sala, na relação com os meus filhos. Deus está querendo trabalhar essa percepção que os nossos filhos possam olhar para a gente e dizer: eu enxergo o amor de Deus na vida do meu pai. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz assim: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Fomos criados, meus irmãos, para ser como Jesus, para andar como Jesus, para falar como Jesus, para perdoar como Jesus. Desde Gênesis, o ser humano foi criado à imagem do seu Criador, à imagem de Deus. O pecado veio e distorceu tudo isso, mas em Cristo Jesus, essa imagem está sendo reconstruída, está sendo redimida a cada instante. E é dentro da família que grande parte dessa restauração acontece. É na família que aprendemos a perdoar, é na família que aprendemos a servir, é na família que aprendemos a ter paciência, é na família que exercemos atitudes de graça, de amor e de misericórdia. Sabe o que é graça? Sabe o que é graça? É quando o outro merece algo e você não faz. Nós merecemos a morte eterna, mas Deus não nos condenou à morte eterna. Isso é graça de Deus. E Ele pede para a gente replicar isso nas nossas relações também. Porque às vezes o nosso coração até diz: merece a minha raiva, merece o meu mau humor, merece a minha indiferença. Merece que eu faça algo para aprender como é bom que eu estou sofrendo também. A Bíblia vem e diz: não, é graça. É graça. Eu quero que você se pareça comigo nessa relação de dor. É graça. É a família que aprende a colocar
as coisas ao pé da cruz, diante de Jesus Cristo. Vamos rever os 4 pontos? Deus está presente em nossa história imperfeita, porque ninguém tem história perfeita. Nossa história é maior do que os nossos piores passados. Deus nos ensina a reinterpretar a nossa história. E o propósito de Deus para a família é formar pessoas parecidas com Jesus. Por isso, meu povo, viver o reino de Deus nas relações familiares não significa ter uma família perfeitinha. Significa ter uma família real. Às vezes cheia de problemas e conflitos, mas onde Deus está sendo formado em cada um de nós. Para concluir, finalizo dizendo que Deus é o tapeceiro da nossa história. E mesmo quando não entendemos os fios, os pontos, as cores, podemos confiar naquele que está costurando, desenhando a nossa vida, a nossa história, tecendo a nossa história. Eu gostaria que você fechasse os olhos por um instante e que você perguntasse a Deus: Deus, o que o Senhor está fazendo em minha história? O que o Senhor está fazendo em minha história? E que você, nessa oração, você possa responder a Deus: eu confio no tapeceiro. Mesmo sem entender os pontos e as cores e os nós, eu confio no tapeceiro. Eu confio que tu tens o conhecimento completo de tudo que está acontecendo na minha vida. Confio que Deus continua trabalhando e que essa história ainda não terminou. E eu quero confiar que mesmo olhando pelo lado avesso da minha história, eu possa te louvar e dizer que o teu amor dura para sempre. Porque eu confio que o Senhor ainda não terminou a minha história. Amém.